Olha aí, é o seguinte, aqui é sexta-feira, são 22h50. Estou aqui em Paris. Hoje é dia 21 de abril de 2017. Eu vim aqui para falar para vocês, o negócio do atentado que teve aí no Champs-Élysées. Está longe da minha casa, para começar. E assim, eu gostaria que vocês ouvissem, ouçam bem o que o Bolsonaro vai falar da imigração. É uma coisa muito ruim mesmo. Esses estrangeiros que querem vir para aí, não falam português, vai ter todas as mamatas que um brasileiro precisa ter. Eles vão ter, além de não falar a língua, a lei foi votada para que eles venham a viver aí. E aí vai rolar, vai ser mó galera. Vai ser mó galera. Vocês precisam se unir. O Brasil precisa parar. Parar mesmo. Vou deixar o cara falar. Vocês vão prestar bem atenção no que ele vai falar. De logo depois tem uma outra pessoa que vai falar também. Eu quero que vocês ouçam. Assim, eu vou aumentar o volume para vocês ouvirem bem o que o cara vai falar, porque é muito bem importante. Sim. Eu não estou aí, eu não moro aí, então não preciso falar, eu estou repetindo. Eu não vou sofrer consequência nenhuma, mas vocês vão. Vocês vão. E como? Se vocês não se cuidar, mas o bicho vai pegar mesmo. Assim, mas vai pegar mesmo. Vocês precisam se organizar. O Brasil precisa parar tudo, mas tudo, para poder tirar o tema do poder, porque ele votou essa lei que vai aumentar o desemprego. Os brasileiros não vão poder trabalhar porque os outros vão trabalhar no lugar deles. Então, ouça o que o cara vai falar. Presta bem atenção no que ele vai falar, porque é muito importante para todo mundo, todos os brasileiros, para a nação toda que o cara vai falar. Ouça bem. O cara vai dar aquele show. Presta atenção aí. Ouça bem. Que é a corrupção. É a questão ideológica. E a preocupação que nós todos devemos ter é com o projeto que está no Senado. Infelizmente, aqui, eu e mais um outro que discursou contrário a esse projeto apenas. É um projeto de lei que trata da migração. Ou seja, direitos a migrantes. À vontade. Se qualquer país do mundo quiser encher um navio de gente tua, pode trazer para cá. Não tem problema nenhum. Inclusive, se alguém de vocês aqui, não deputado aqui, já que aprovaram, alguém do povo, criticar, tem punição, inclusive cadeia. Entre os direitos aqui, abertura de conta, com mais facilidade de qualquer brasileiro, no Banco do Brasil, Caixa Econômica. Educação gratuita, inclusive superior. Atendimento médico gratuito. O nosso SUS deve estar uma maravilha. PPC, eu não sei para que estão fazendo a reforma da Previdência. Estão aqui criando um país sem fronteiras. Como disse, qualquer país do mundo pode encher um navio, botar 10 mil, jogar num porto qualquer aqui do Brasil e ele vai ser acolhido de braços abertos. Não temos estrutura para isso. E tem gente que me acusa de ser xenófobo. Nós teremos um país sem fronteira. A nossa política de fronteira já é bastante deficitária, vai piorar e muito mais ainda. O refugiado passa a ter o mesmo status de turista. O cara está andando por aqui, resolveu ficar, vai ficar. Não se vai chegar a antecedentes criminais. Quando se fala, deputado Manato, em costumes e cultura, tem países que se adota poligamia. Um cidadão desse aqui vai poder ficar com 3, 4, 5 mulheres. E tudo bem. Mais ainda, se ele quiser sair com uma menina de 10 anos de idade, pode ser a neta de um deputado inconsequente, que votou favorável a isso, ele pode namorar uma menina de 10 anos de idade e engravidá-la se quiser também. É direito dele. Nós que temos que nos adequar à cultura
deles. Esse projeto tem nome, Aloysio Cunha Ferreira. O seu DNA, todos nós conhecemos. Guerrilha, terrorismo, com essa turma da esquerda que está aqui, em especial. Assim, senhor presidente, eu não vou apelar para nada, porque isso que eu falando aqui não vai adiantar nada lá no Senado. E o coitado do povo brasileiro também. Aqui. Sofrer as consequências dessa inconsequência votada nessa casa e vai ser votada lá no Senado. E o Temer já disse que é favorável também. Então, senhor Temer, não vamos reformar a Previdência, não vamos preocupar com a saúde nem com a educação, já que o Brasil tem sobrando para dar para todo mundo. Obrigado, presidente. Olha, eu gostaria de chamar a atenção, você amigo que está me assistindo agora, que temos um problema muito grave agora com a questão da lei de imigração. Lendo 80 páginas dessa lei de imigração, constatamos que se sobrepõem os interesses internacionais sobre os interesses nacionais do povo brasileiro. Ou seja, grupos de interesses externos, imigrantes, têm uma certa preferência, uma precedência aos direitos dos brasileiros. Está dizendo que vai ter direitos iguais, claro, uma vez que ele se torna um imigrante, dependendo de uma das classificações. No entanto, já cria programas para incorporar o imigrante no Brasil, e esses programas são mais para educar o povo brasileiro a se adequar ao imigrante que chega, e não o contrário, e não fazer com que o imigrante se torne brasileiro de fato. Então, tem uma grande inversão aí de valores. Então, cria uma certa preferência por interesses externos ao interesse interno. Isso é um problema grave de soberania. A interpretação e a leitura da lei, em nenhum momento você aparenta dizer, olha, a defesa dos interesses nacionais, a defesa do nosso território, a defesa da nossa nação, da nossa pátria. Nada disso aparece na lei, nessa nova lei. Então, esse é o primeiro comentário mais abrangente. O segundo comentário, que é uma coisa que se constata quase que imediatamente, é do impacto na segurança pública que essa lei vai gerar. Por quê? Porque ela permite basicamente uma abertura das fronteiras. As fronteiras se tornam quase que inexistentes, não dizendo assim, as fronteiras se tornam inexistentes. Não, ele viola esse princípio de fronteira, dizendo que alguns grupos podem trafegar naturalmente pela fronteira, entre a fronteira do Brasil com Colômbia, a fronteira do Brasil com Venezuela, naturalmente, porque é um povo indígena. Então, esse povo indígena era a terra deles, então eles podem trafegar livremente na sua terra dos seus antepassados, ou seja, violando o conceito territorial pelo qual milhares de brasileiros lutaram durante a Guerra de Independência, que, aliás, é um grande mito aqui, que não houve guerra sim, de 1822 a 1825, houve guerra sim, morreram milhares de brasileiros ali, e também na Guerra do Paraguai, houve milhares de pessoas defendendo o território nacional. Então, toda essa história de defesa, de criação e defesa do território nacional, desaparece por completo, porque agora os indígenas podem ir para lá e para cá. Agora, vamos ser honestos aqui nessa qualificação de indígena. A quem serve isso? Será que os senadores que escreveram essa lei estão realmente interessados com a parte humanitária? Claro que não. Tem um grande exército de narcotraficantes na nossa fronteira do norte, Farc, na Venezuela, que é um poder ditatorial agora, está se armando de todas as maneiras possíveis, porque não tem como evitar as suas próprias derrocadas. Então, temos um grande problema aí de segurança pública. Vamos estar convidando narcotraficantes travestidos de indígenas através da fronteira. Isso fica bem possível com essa nova lei. Então, esse é outro segundo problema gravíssimo. Como se a segurança nacional pudesse arcar com mais esse ônus. Tá? O Brasil não está preparado. Sem falar em outros grupos terroristas mais sofisticados. Mas eu estou falando agora de terrorismo regional, que é o de maior impacto. Também nessa questão de segurança pública, e já levando aqui para o terceiro nível. A lei ela não prevê nenhuma cota e nenhum limite para nenhuma espécie de qualificação de imigrante. Ou seja, qualquer um pode entrar. Claro que tem aí algumas salvaguardas com relação à criminalidade, etc., mas
de fato, muito brandas, não há um sistema de controle já em funcionamento no Brasil. Nunca teve. Então, temos aí um grande problema de segurança, e o fato também dela não criar limites, isso vai não só onerar o sistema de segurança, mas também o terceiro ponto, que vai onerar todos os serviços públicos do Brasil. Saúde, educação, saneamento, transporte, tudo isso. Porque na lei está descrito que os imigrantes e as diferentes qualificações ali, seja um imigrante temporário, seja um turista, seja um permanente, etc., vão ter automaticamente todos os direitos que um brasileiro tem. Então, você imagina, nós estamos aí tentando equilibrar nosso problema de previdência, tentando equilibrar nossas contas públicas, e vem aí uma lei que vai gerar mais custos sem limites. E aí que eu acho que talvez o quarto e último ponto é essa questão de não limite e falta de controle de qualidade. Imaginem que entre Colômbia e Venezuela tem 30, 40 milhões de habitantes cada um. Você não tendo um limite, imagine uma grande proporção migrando para o Brasil. Somos de braços abertos, queremos receber imigrantes. Sim, o Brasil é uma nação que muito acolhedora dos imigrantes. Agora, que criemos controle, que criemos um certo crivo para que a qualidade de vida do brasileiro, que hoje está lutando contra o desemprego, lutando contra os serviços públicos pelo qual ele paga imensamente e não recebe absolutamente nada, que isso comece a ter valor. Não é possível estabelecer valor para esses serviços públicos se eles estão sempre inundados com uma demanda infinita. Isso simplesmente não procede. E o que mais me estarreceu foi quem é que estava se cumprimentando. Vamos entender, essa lei foi criada pelo PSDB, Aloysio Nunes, e agora o Tasso Gereissati, também do PSDB, como relator. Os dois foram enaltecidos pela extrema esquerda. A extrema esquerda enaltecendo dois senadores do PSDB. E ele diz assim, é um marco para o Brasil essa nova lei. Claro que é um marco. É um marco porque destrói completamente a ideia e o conceito de pátria e de nação que nós tínhamos há 200 anos, ou mais, sem dúvida, desde a formação do Brasil. Com relação ao que nós devemos fazer. Nós vamos estar fazendo ativismo digital, vamos estar pedindo que entre em contato com todos os senadores, porque está indo para o Senado agora essa lei, e só podemos barrar ela no Senado. Claro que a gente já sabe, pelo mapeamento dos 80 senadores, nós não temos uma boa chance ali, mas temos que fazer pressão. Se nós fizermos pressão, nós sim podemos fazer uma grande diferença. Nós já fizemos isso antes em outros pontos. Tá? Até agora essa lei passou debaixo do radar, a aprovação dela em diferentes níveis passou debaixo do radar e agora veio à tona. Agora vai a Senado para voto sem possibilidade de alteração de texto. Então, até algumas coisas interessantes da lei, sim, claro que tem. É aí que entra a grande maquiagem da coisa toda. Vamos entender que toda lei, toda emenda constitucional que é feita pelos esses, eu não gostaria de dizer representantes, né, porque de fato eles não são representantes, essas personalidades que estão lá no Senado e no Congresso, Senado e Câmara, eles fazem artifícios, eles colocam coisas interessantes e boas dentro de um emaranhado de coisa ruim. Então, claro que eles enaltecem as coisas boas e coisas como abrir conta em banco. Sim, eu gostaria de facilitar isso para os imigrantes. Seria bom que eles pudessem abrir conta em banco com menos burocracia. Quem não diria que isso é interessante? Para eles abrirem uma empresa. Isso também é muito bom. Agora, claro, tem outras coisas péssimas. Eles vão poder formar sindicato, o imigrante vai poder formar sindicato, turista, vai poder formar partido político, fazer militância política dentro do seu país. Contra o quê? Contra quem? Para o quê? A que interesse? Interesse externos, internos? Tem que se tornar um cidadão antes, por favor. Né? Temos aí um processo de cidadania e que vamos ter que valorizar isso, senão você também mitiga o seu interesse de se tornar um brasileiro de fato. Não é esse o nosso interesse como brasileiro, que mais pessoas se tornem brasileiros? É isso que nós queremos. Então, que abracem nossos valores, que abracem nosso país, tal qual ele é e tal qual nós gostamos e queremos mantê-lo. Muita gente ruim pode entrar aí. O brasileiro é um povo bom, é um povo acolhedor.
Esse novo pessoal ruim que vem não é necessariamente bom nem acolhedor. Então, a cultura brasileira pode mudar em questão de um ano, ou muito menos, dependendo de quanto volume de pessoas que entrarem no Brasil. A questão é séria. Então, temos que pressionar os senadores com intensidade. Esse tema é extremamente importante. É fundamental para o Brasil. É fundamental todo o aprendizado que a humanidade teve até agora, de ter porteiras livres, de não ter um território definido. O conceito de nação-estado está sendo atacado nessa lei. E esse conceito de nação-estado é o que tem mantido a paz no mundo, no pós-guerra. Cada um no seu quadrado, cada um estabelecendo suas leis, seus regimentos internos, validados pelo povo. E isso sim é o que dá estabilidade, dá legitimidade aos governos locais. E isso é que estabelece a estabilidade, não é uma fronteira sem fronteiras, povos sem fronteiras. Isso gera instabilidade, porque é extremamente inseguro. O desenho do Brasil pode mudar. Então, temos que entender isso, que o que está em jogo aqui é sério, é grave. Essa mensagem precisa chegar ao máximo possível de pessoas. Claro, eu resumi aqui em alguns pontos, é muito mais detalhe, posso entrar nesses detalhes, eu até gosto de entrar em detalhes, mas às vezes a gente se perde um pouco aqui na narrativa. São 80 páginas a lei, tá? E cada vez que você lê, surgem novas nuances, novas possibilidades de violar o conceito de Brasil. Então nós temos que manter isso íntegro. É a única coisa que nos mantém juntos até esse momento, e essa lei vai de encontro a isso. Eu quero ver mais defesa e menos essas questões, falsas questões humanitárias, rompendo com a nossa questão de Brasil, com o nosso conceito de Brasil, nosso conceito de pátria. É isso que tem acontecido sistematicamente com esse Congresso, que inclui a Câmara dos Deputados e o Senado, totalmente ilegítimos nesse ponto. Todos eles envolvidos em esquemas. Então, são esses que estão passando essa lei. E se abraçando, e se enaltecendo, e dizendo que foi um marco. Sim, sem dúvida, é um marco. Um marco da fundação de um Brasil corrupto, de um Brasil que não existe, um Brasil sem território, sem pátria, sem absolutamente nenhuma história. É isso que eles querem para ele. Compartilhem isso com entusiasmo, todos aqueles patriotas aí que queiram, assim como eu, uma nação digna. Liguem para o gabinete do senador, chamem atenção. Alguns senadores nem sabem do que se trata essa lei. São 80 páginas, eles estão vendo várias leis lá, eles não entraram no detalhe disso. É exatamente, só uma pequena proporção dos senadores é que realmente leram as leis. A Câmara, idem. Né, alguns deputados, como eu já falei, eles nem sabiam da gravidade do problema, e o substitutivo veio da Câmara. Mas, ou seja, supostamente, a Câmara dos Deputados aprovou isso na íntegra. Então não volta para a Câmara dos Deputados, fica no Senado, e é ali que vai ser a votação final, isso vira lei. E aí, então temos que bloquear isso, não tem outra alternativa. Por favor, compartilhem, e isso é um problema que afeta todos nós. Então, prezo aí pelo ativismo de cada um de vocês. Tá? Muito obrigado. Então, olha só, dar continuidade ao assunto do cara. O cara falou dos terroristas. O que aconteceu aqui? A França liberou um monte de gente vindo assim, refugiados políticos, e no meio desses refugiados tinha pessoas que vinham para cá para cometer ataques terroristas. Você está entendendo? E no Brasil, esse povo que está vindo, é assim aos pouquinhos, aos poucos, vai acabar rolando a mesma coisa. Vai ter alguém no meio desse pessoal todo. A polícia militar para reprimir o movimento estudantil na Faculdade de Tecnologia. Os policiais estão dizendo que se eu não me retirar agora, eu vou ser conduzido para a DP. Isso. Eu não vou me retirar porque eu não fiz nada de errado. Bom, vou pedir aqui, um programa entrou aqui. Então, esse pessoal que vem, que se imigrando, assim, de repente tem uns que vêm com boas intenções, entre aspas, para poder se integrar, e aí começa a cometer atentados. Isso também é uma coisa que o povo precisa estar atento com essa história, essa mudança. Mas para essa mudança,
para a lei eliminar essa lei, impedir que essa lei continue, vocês precisam sair, fazer uma greve total. O cara pediu para se compartilhar. Justamente, eu faço isso porque eu tenho a impressão que muita gente não viu. Então, o que as pessoas estão vendo, me vendo, elas vão ouvir e pede para compartilhar. É o que eu faço. Eu pego umas coisas que me interessam, eu uso como introdução para explicar para vocês como é que está a coisa. Que vocês têm que acordar. Vocês têm que acordar, senão vai rolar, vocês vão perder tudo. Vai ser mó galera. A única solução é o Brasil parar. Quando eu falo parar, mas é total, total, total. Como foi em 60, nos anos 60. Parou total. O povo não ficou esperando nada do militar. O povo junto parou. Todo mundo. Então, vocês, se querem obter alguma coisa, só depende de vocês. Vocês têm que dar um jeito de que o Brasil pare totalmente. Tudo, tudo, tudo. Mas tudo. Sem excesso. Tudo. Foda-se. Se vocês não fizerem, Hoje, por exemplo, o que é o dia de hoje? Muitas pessoas não sabem. Hoje, Tiradentes, né? Uma pessoa importantíssima na história do Brasil. Tem muita gente que nem sabe quem é Tiradentes, entendeu? É muito importante. Tiradentes marcou a nossa história. Tem gente que não sabe o que é. Procura se informar, porque não sabe, vai saber quem foi Tiradentes. Vão ver a importância que tem na história do Brasil, Tiradentes. Esse cara é uma coisa. Foi pá! Por quê? Ele correu atrás, lutou por um direito, porque ele foi. Mataram o cara, enforcaram o cara. Né? E aí? Hoje faz festa de Tiradentes, só que ninguém falou, né? Eu estou falando para vocês, se tocar, tem muita gente que está completamente fora, não sabe não sabe nem o que é Tiradentes. Tiradentes é uma cidade, né? Vai tirar teu dente, Tiradentes, já que tem um jogo de palavras, vai para Tiradentes, tirar teus dentes, cuida dos teus dentes, Tiradentes, vai lá. Mas sai, o Brasil precisa parar mesmo, assim, parar total, assim, 3, 4, 5 dias se for, mas tem que ser assim, senão vocês não vão conseguir nada. Eu não estou aí, né? Como todo mundo sabe, eu não estou aí. Estou aqui a 12 mil quilômetros, estou aqui a 23 e 15. Estou a 12 mil quilômetros. O que rolar, acontecer, eu não vou estar, não vou conseguir, não vou sofrer com as consequências. Outra coisa que eu vou falar para vocês é, eu vou votar domingo, vou votar, sabe assim, para o primeiro turno, para a presidência, vou votar, né? Então, estou assim, mal contente de que eu vou votar, que eu tenho vontade de votar, porque tem candidatos que você pode acreditar. Aí no Brasil não tem, né? Tem nosso amigo Bolsonaro, todo mundo está contando com ele, né? Mas e aí? De repente aparece um louco que mata ele, né? Assassinaram o Kennedy, mata ele. Ou, viu, veio o outro que parece com o Moro lá. Que história é essa? Não parece nada com o Moro. Inveja, sabe assim? Vocês têm inveja do presidente, do juiz, que é aquela classe, quando fala, posado assim, calma, pá, já foi. Os homens brasileiros tinham que ter esse cara como exemplo, sabe assim, de fineza para falar. Tem uma presença, a pessoa que tem uma presença, ela chega, ela já não precisa nem falar, a presença dela já marca. Brasileiro precisa cortar, ser pelo menos a metade do que o Moro é, sabe assim? Eu não tenho inveja dele, não, eu acho ótimo. Tem mais é que ser mesmo, mas assim, presta atenção, para Brasil, vai para a rua, não fica aí, né, esperando que a coisa rola sozinha. Não vai rolar, só vai rolar se vocês saírem. Vocês, cidadãos, patriotas, só vocês vai conseguir. Fica esperando nada dos militares, não vai rolar. Vocês é que tem que ir. Vocês precisam correr atrás, senão vocês não vão conseguir nada. Tá assim,
no poço, vocês estão no poço, sabe assim, um poço, nó, a corda está cheia de nó, tá? No poço não tem como subir, não tem como sair. Então, se você não acordar, eu vou ficar por aqui. Se cuida, que essa história do povo que está vindo, que não sabe porra nenhuma com essa nossa história, querem nos invadir e botar a história deles, da cultura deles, em cima da nossa, presta atenção. Não, acorda. Tem que acordar.